Alô, seguidores da RDK, eu sou o jornalista Elton de Andrade e estou no programa História de Vida com José Otávio Davis. O seu Otávio mais conhecido, Otávio Davis, nasceu em dia 6 de janeiro de 1947. No final, bom, tudo bem, Otávio? Tudo bem, boa tarde ou boa noite para quem olha de noite. Ou bom dia. Ou bom dia também. Aliás, eu tenho o hábito de dizer bom dia mesmo quando é de tarde, porque é só olhar para cima, é um dia bonito. Até quando está de mormaço, como foi ontem, né? Mas era um dia bonito. Hoje é dia 1º de março de 2024. Estou na residência do Sr. Otávio, no Alto da Bela Vista, aqui em Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, Brasil. E vamos contar, ou seja, ele vai contar um pouquinho da história de vida do seu Otávio. Onde é que nasceu, Otávio? Eu nasci hoje, sede do município de Travesseiro. Isto foi numa manhã bem muito quente, segundo meus pais e segundo minha madrinha. Então eu conseguir ficar pelado todo dia, eu acho. Eu acho, pelo menos. Tu nasceu pelado, Otávio? Eu acho que sim. Tu acha que sim? Tu não lembra? Sem dente e sem cabelo ainda. Tu não lembra? Não me lembro Não mais. lembra que coisa, sério. Dizem que também chorei, mas não sei. Não tem gravação nenhuma para contar? Não tem gravação, não tem vídeo, não tem nada. Naquele tempo não tinha esses podcasts, não sei lá o que, não tinha isso ali. Tu nasceste em casa, então? Em casa, sim. A parteira era lá a vizinhança da minha da moradia onde eu morava, porque meus pais moravam. Eu sou primeiro filho. Então, os meus pais moravam na casa do pai e da mãe dele. Então, era um pouco comum naquele tempo, assim. Porque não tinha recursos, então era quem quer casar, quer casa, mas aí eles moravam no porão ou moravam no banheiro ou no meu caso morava lá no sótão. No sótão? Tá. Então a parteira, a dona Luísa Backendorf, de Travesseiro, família tradicional, aliás muito conhecida em Arroio do Meio por causa do Plínio Backendorf, era mãe do Plínio. Então ela teve que subir uma escada, tinha acho que 22 ou 23 lances para chegar lá onde era o quarto da parturiente. Da tua mãe. Uhum. Tá certo. E tu foi o primeiro filho, então? Foi o primeiro. Como é que é o nome dos teus avós, já que tu moravas lá com eles? O meu pai era Leopoldo Elia e a minha mãe Herta. A minha mãe é de família Sattler. E os teus avós, como é que era o nome deles? Os avós eram Lourenço e Olga. Aliás, a Olga era a primeira professora de língua portuguesa, mas era professora leiga, na cidade, hoje cidade de Travesseiro. No interior só existia a escola comunitária. Mas quem não tinha dinheiro para pagar a comunidade, que dirigia a escola, deixava os filhos analfabetos. E houve um movimento de que era necessário dar oportunidade a outras pessoas. Eu tenho, inclusive, foto da minha avó com 19 anos. Ela era solteira naquela época, era Olga Heineck. Ela dando aula na escola que hoje é a escola Pedro Preto. E era no mesmo lugar, só que era um pavilhão, a foto mostra, que era uma espécie de um galpão. E isto ali foi transformado em uma escola de unidocente. Quer dizer, era unidocente mesmo, porque não tinha primeira, segunda, terceira classe. Era a escola, era para aprender a escrever, a ler e se comportar, que era muito importante. Ali ela lecionou, então? Ali ela lecionou. E até o livro de Travesseiro conta um pouco dessa história, quem quiser saber. Ela foi a primeira professora, então? Ela foi a primeira professora daquela escola, certo, que depois se transformou em Escola Pedro Preto, muito tempo depois. E os teus pais faziam o quê? Meus pais eram agricultores.
Trabalhavam lá na agricultura. Trabalhava na roça. Trabalhava do tipo assim, se colhia, comia. Se não colhia, não comia. Uhum. Então a gente sabe, eu Aquele tenho... tempo era assim mesmo, né? Oi? Aquele tempo era assim mesmo. Era assim mesmo. Sim. Hoje eu tenho ainda histórias para contar, mas isso o pessoal não dá valor mais para Sim, isso. mas, Sei que quando eu era menino... mas vamos, tu vai contar essas histórias, um monte de história para nós ainda. Tu foi o primeiro filho, né? Sim. Teve mais irmãos? Eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos. Sim. Sabe quem são eles? Um mora ali no Bairro Aimoré, o Marino, que é puxador, jogador de bocha, acho que o Elton conhece. Uhum. Ele jogava no Passo do Corvo. Ah, sabe? sim. Tá. E outro era o João Rude, que faleceu em acidente de trânsito. E o outro mora em Teutônia. Ele era trabalhador da antiga CCGL. Uhum. Ele está aposentado, está trabalhando lá. Hoje ele tem a sua vida por lá. Uhum. As meninas, uma mora em linha 32, a Célia Werner, e a outra mora onde moravam os meus pais, num segundo, terceiro estágio da época do casamento deles, é a Dirce Dietrich. Ela é muito conhecida nos grupos de baile ali, ela e o marido dela, então tem a Kombi deles, leva, movimenta, então a gente tem esse relacionamento. Uhum. E como é que era como é que era a relação dos teus irmãos? Como é que foi? Tu, como mais velho, deve ter cuidado um pouco deles também, né? Tá, a gente teve que trabalhar praticamente com 3 anos de idade, a gente já cuidava do terceiro irmão. Do segundo eu não cuidava tanto, Sim. o Marino. Uhum. Porque nós temos 1 ano de diferença só. Uhum. Mas quando veio o terceiro, já nós dois tivemos que cuidar dele, enquanto que o pai e a mãe lavrava, capinava. Então era colocado uma sombrinha, feita com estendido um pano, e para fazer sombra, Uhum. e a gente tem que cuidar para não chegar às formigas do Nenê Orlando. Oh, Nenê Orlando. E brincadeiras, existia brincadeiras naquela época? Brincadeiras De existiam criança? diferente, muito diferente hoje. Ontem uma menina do CTG queria também saber isso ali, como é que nós brincávamos naquela época. Não tinha celular, não tinha... Tá. Nós brincávamos, uma das brincadeiras que nós mais fazíamos era o esconde-esconde, o pega-pega, e outra, assim, uma brincadeira, quando era dia de chuva, a gente ia na barranca do arroio e aproveitava o barranco, porque nós tínhamos um arroiozinho bem bonitinho. Hoje esse arroio, por incrível que pareça, está seco. Opa. Não tem mais. Uhum. E a gente corria, escorregava, barranco abaixo. Quando não estava ficando meio seco, a gente pegava um balde e despejava água lá em cima. E daí, no fim, virou brincadeira. Cada um que para descer uma vez tinha que levar um balde de água lá em cima. Então, tu descia já? Sim. Aí ele já levava. E a água não estragava, a água voltava para o arroio de novo, né? E quantos irmãos tu lembras que tu ficou mais tempo com eles na tua casa? Quantos irmãos tu lembras que tu ficou com eles mais tempo na tua casa? Tu cresceu junto com quais irmãos? Com o Orlando, depois com o Rudy e a Célia. A Dirce, quando ela nasceu, a mais nova, então isto a gente já era menino de 12, 13 anos, daí a gente não fazia mais esta parte de cuidado. A gente ia com o pai lavrar, a auxiliar na lavração, na capina, fazer pasto. O que plantava naquela época lá? Mas milho, aipim, batata doce, feijão, soja um pouco. E arroz nós plantávamos muito. Arroz? Arroz estava... Esse era muito...
era no dia a dia, era um lugar onde estava arroz lá em São Luís, porque nós saímos de Travesseiro, fomos morar primeiro em Três Passos, uma passagem curta, e depois... Saíram do Travesseiro, foram a Três Passos. Sim. É. Toda a família. Toda a família. Aí, antes do Rudy nascer. Uhum. Então, nós morávamos por lá, mas foi um pouco espaço de tempo. Não? Uhum. O pai foi mal no negócio lá, ele fez um negócio de meeiro, e aí não foram cumpridas as palavras, não tinha nada por escrito, era tudo palavra por palavra, quer, se não quer, tem outro que quer. Daí o pai, como foi com a família de ônibus morar no interior, não foi bem entre espaço no interior, lá daquelas bandas, e a localidade hoje, para quem conhece lá, chama-se Sanga Severino. É hoje município de Nova Candelária. Nova Candelária. Ali para baixo. Então desde aquele tempo então, mudou muito. Assim. Sim, imagino. E eu, particularmente, nunca mais fui naquele lugar, mas meus irmãos foram ver. Então, a situação onde a gente penou um pouco, mas também aprendeu muito. E quando criança, onde tu estudava? Tu estudou onde? Estudei depois quando nós voltamos para São Luís, e daí a primeira escola para mim foi em Linha São Luís. São Luís já era capitão já? É capitão hoje. Hoje, né? Hoje é a desativada escola Jacó Sattler, que é em homenagem ao meu avô materno, Jacó Sattler, que foi também o primeiro professor naquela escola. Tu vê. Tu teve uma avó e um avô como professores. Sim. Que bacana. Mas, na verdade, tu é lajadense, então, né? Pertencia a Lajada naquele tempo? Não, eu acho que já era... De Arroio do Meio? Arroio do Meio, porque Arroio do Meio já era município. Mas então tu é arroimense, então. É arroimense. Eu sou natural de Arroio do Meio. Então tá. E não de Travesseiro. Então, de Travesseiro só capitão, eu só ajudei a emancipar. Tu ajudou a emancipar? Sim. Com quantos anos? Eu estava trabalhando na Rádio Independente. Mas vamos ficar na infância ainda, depois nós vamos para Independente. Sim. Tá? que bacana. Tu estudaste lá, você ficou em São Luís. O que plantava-se lá também? Sim, lá plantava-se a mesma coisa de sempre. Tudo. Depois, as terras diferentes, né? Era terras diferentes. Terras diferentes, mais muro, mais no alto, e mais terras pedregosas, né? Lá em São Luís. Mas uma terra mais fértil também, ao mesmo tempo, porque tinha muito mato alto. Então, isto tem alguma coisa a ver. E tinha muita vertente e tinha muitos arroiozinhos, que hoje não tem mais. Hoje a gente vai lá e não encontra mais. E dentro disso de travesseiro, de capitão, ou seja, em São Luís, tem alguns amigos que ficaram para trás? Como é que era a amizade naquele tempo? Olha, isso continua hoje. Tem alguns ainda, inclusive meu massagista era meu amigo ali hoje. O Faira ali então era lá de Travesseiro. Então nós morávamos lá exatamente na divisa, onde tem o travessão que começa em Forqueta, vai até Soledade. Nós morávamos e faz a divisa Travesseiro e Capitão hoje em dia. E era a terra do meu pai, que ele conseguiu comprar depois, quando nós já éramos em 5, 6 irmãos nascidos, então a família já estava completa, era dividida pelo travessão. Então, isto hoje é a única daquela região, ou todos têm a terra até no travessão de cima para baixo e outro de baixo para cima. E era por causa da água. Porque isso lá, aquela terra que o pai conseguiu comprar em 2 parcelas, não tinha... comprou uma parcela e aí se lembrou de que não tinha água. E daí ele teve que comprar de um outro vizinho, que foi até meio
meio bonzinho, né? Ele vendeu o que ele não queria vender, mas só para vender a água para o meu pai. Otávio, já voltamos para continuar falando sobre essas terras lá, tá ok? Feito. Até mais, pessoal.